Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem contigo, com a sua família. Antes de mais nada, dê seu like neste vídeo, tá certo? Clique aí no joinha, curta mesmo, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, com os irmãos de sua igreja. Vamos lá, nos ajude compartilhando este vídeo, dando o seu like. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte dessa nossa família. Você se inscrevendo, a nossa família cresce ainda mais, tá certo? E não esqueça de, ao se inscrever, ativar também as notificações para você receber aí o aviso de novos vídeos, de lives que a gente sempre faz aqui em nosso canal. Fantasma ou Jesus? Uma pergunta interessante deste vídeo, fazendo o destaque da pregação, da ministração que Deus nos deu no último culto do Bom Dia Perfeito que tivemos antes deste vídeo. Na ocasião a gente trouxe a palavra em Mateus capítulo 14. Para quem não lembra, a partir do versículo 26, a gente vê Jesus indo até os seus discípulos andando sobre as águas. E aí, quando eles viram, né, que alguém estava vindo ali sobre as águas, no caso Jesus, a palavra de Deus diz o seguinte aqui em Mateus 14, 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Olha só que interessante. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. É o que a palavra do Senhor nos revela aqui. Então, durante a ministração que Deus nos deu neste culto, nós destacamos muito essa questão dos discípulos viverem milagres que Jesus realizou. Eles tinham acabado de viver o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala para eles irem na frente, enquanto o mestre despedia a multidão, ele dá a ordem para que os discípulos vá indo na frente. E depois de ter ido orar, Jesus vai, depois de ter despedido a multidão, depois de ter ido orar, Jesus vai ao encontro de seus discípulos andando sobre as águas. E eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer multiplicação dos pães, dos peixes e tantos outros milagres, como também poderia andar sobre as águas, por que não? Só que o interessante aqui é que eles tornaram essa possibilidade de Jesus andar sobre as águas uma ficção, algo que poderia ser só visto em história, e tornaram realidade a possibilidade de estarem vendo um fantasma. Ou seja, olha só que absurdo, né? Isso não julgando só os discípulos, não falando mal dos discípulos, porque com certeza se fôssemos nós no lugar deles, teríamos a mesma reação. E muitas das vezes, hoje em dia, temos a mesma reação. Ao invés de acreditarmos em Jesus no controle, andando sobre as águas, controlando o mar, controlando as tempestades, controlando o vento, nós preferimos acreditar em fantasmas. Olha só que interessante. Não é Jesus, é um fantasma. Gritaram cheios de medo.
é um fantasma. A palavra do Senhor diz que eles declararam isso e gritando, cheios de medo. Aí você pode dizer, não, mas Pedro acreditava que era Jesus quem estava andando sobre as águas. Vamos ler aqui, ó. Também é algo interessante que Deus nos deu durante a ministração. Assista este culto, o último culto antes deste vídeo. Deus vai falar muito ao seu coração, como falou ao meu. No versículo 28 de Mateus 14, está escrito assim, ó. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Olha só que observe bem a primeira fala aqui de Pedro. Então Pedro gritou, olha só o que ele gritou. Se, vamos dar ênfase, vamos destacar isso daqui. Se realmente é o Senhor. Se realmente é o Senhor. Até então, Pedro fazia parte dos que acreditavam em fantasma. E aí, a condição para ele passar a acreditar em Jesus é que ele também andasse a acreditar que era Jesus ali, né, andando sobre as águas, que era Jesus andando sobre as águas. A condição dele acreditar era que ele também andasse sobre as águas naquele momento. Ou seja, Pedro sabia que Jesus podia andar sobre as águas. Só que até então ele ainda não acreditava que quem estava ali realmente era Jesus. Para eles, Jesus andando sobre aquelas águas, tendo controle do mar, da tempestade, não era uma realidade. A realidade, na verdade, é que poderia ser um fantasma. Ou seja, o ser humano tem uma grande facilidade de acreditar em mentiras e uma grande dificuldade de acreditar no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo e de todos. É por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos, a cada dia, a cada momento, sermos libertos das mentiras que recebemos, que aprendemos ao longo dos anos. Nós precisamos abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa racionalidade. Outro ponto que quero destacar dessa ministração, abrir mão da nossa racionalidade. Porque nós somos tão pequenos que temos a capacidade e, vamos dizer, a pretensão, a audácia de querer construir uma fé racional, sendo que fé não tem nada a ver com a nossa racionalidade. Se fé fosse racional, não teríamos a capacidade de dobrarmos o nosso joelho, né? E orarmos, falarmos com alguém que a gente não vê. Quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai conversar com os nossos amigos, eu, por exemplo, quando vou conversar com a minha esposa, certifico-me de que ela está me ouvindo, que ela está próxima a mim, que ela está ouvindo o que eu estou dizendo. Porque se eu não tenho certeza que ela está me ouvindo, se ela não está perto de mim para me ouvir, para interagir comigo, eu não falo nada. Como é que eu vou conversar com ninguém? E quando nós falamos com Deus, a razão é, estamos falando sozinhos. Agora, a fé nos diz que estamos falando com Deus e através da fé nos possibilitamos também ouvir a voz de Deus. E não só isso.
Se eu abraço aqui assim, ó, tô abraçando o quê? Eu tô envolvendo os meus braços em volta de mim. Agora, pela fé, eu posso dar um abraço em Jesus, enquanto você não vê ninguém aqui do meu lado. Com seus olhos físicos, aqui do meu lado eu vejo Jesus, eu sinto Jesus, porque eu creio que Ele está aqui. E eu tenho uma fé tão grande nisso, que eu posso sentir o abraço dele, o toque dele fisicamente. Jesus é uma realidade em minha vida. Jesus deve ser uma realidade em minha vida, deve ser uma realidade em sua vida. Fantasmas. E os fantasmas podem ser o medo, podem ser a incredulidade, podem ser os problemas, podem ser o que for, os traumas, as feridas. Devemos abrir mão dos fantasmas. Devemos abrir mão dos fantasmas e abraçar Jesus, o tornando real em nossa vida. Por isso eu pergunto: fantasma ou Jesus? Eu quero que Jesus seja real em minha vida e que os fantasmas desapareçam, que os traumas desapareçam, que as feridas desapareçam, que os problemas desapareçam. Quando Jesus faz parte da nossa vida, quando Jesus é real em nossa vida, quando a gente não duvida que Ele está presente e que Ele tem um controle de todas as coisas, nós, dentro de um barco ou no meio de uma tempestade, dentro de nossas casas, em quarentena, em isolamento social, ou podendo andar livremente nas ruas, sem máscaras, não é? Pois não existe pandemia como era antes. Hoje, isso não é real. E hoje, a gente não pode sair por aí andando sem máscaras. Hoje, temos que ter um álcool em gel conosco o tempo todo. Hoje, vivemos em constante protocolo de segurança para impedir, né, para impedir que sejamos contaminados pelo coronavírus e que contaminemos outras pessoas caso a gente esteja contaminado. Hoje vivemos em um tempo em que temos medo de um vírus, porque ele pode matar. Mas, por mais que estejamos neste tempo tão difícil, Jesus é real. Jesus é real. Ele pode nos livrar de todo mal. E Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle deste vendaval, dessa tempestade. Ele está no controle. Jesus é real. É por isso que eu abro mão dos fantasmas. Eu abro mão dos meus medos. Abro mão das minhas dúvidas. Abro mão da minha incredulidade. Abro mão de todo trauma e ferida. E abraço a verdade, que é Jesus. E escolho Jesus. E permito que Ele esteja no controle também da minha vida. Não só da tempestade, não só do vendaval em volta de mim, mas permito que Jesus também tenha o controle da minha vida. E você? Você escolhe permanecer com os fantasmas ou escolhe a Jesus?